Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nesse vídeo falaremos sobre a lei de Kirchhoff das tensões. Uma das leis mais importantes para a área de elétrica é a lei de Kirchhoff. Kirchhoff também é o sobrenome de um físico alemão chamado Gustav Robert Kirchhoff, que desenvolveu suas leis em meados do século XIX, ali em 1847 mais ou menos, tá? As suas leis aplicam-se a qualquer tipo de sinal, não apenas em sinal de corrente contínua, mas também a sinal de corrente alternada, como você vai ver ao longo do curso. As leis de Kirchhoff são duas: as leis de Kirchhoff para tensão e as leis de Kirchhoff para corrente. Nesse vídeo, focaremos na lei de Kirchhoff para tensão. E o que diz a lei de Kirchhoff para tensão? Conceitualmente, ela me diz que a soma algébrica de todas as elevações e queda de potencial em torno de um caminho fechado ou malha fechada é zero. Marley, não entendi nada. Calma, vamos entender devagar. Então, eu tenho aqui a figura 2, tá? Na figura 2, eu tenho três elementos. Eu tenho a fonte de tensão, cujo valor de tensão é E. Eu tenho um resistor R1, cuja tensão é V1. Eu tenho resistor R2, cuja tensão é V2. Vamos entender primeiro o que se trata sobre caminho fechado. Em seguida, eu explico para vocês o que seria a elevação e queda de potencial. Bom, a conexão entre dois elementos eu chamo de um nó. Então, a conexão entre a fonte de tensão e o resistor R1 eu chamei de um nó A. De um resistor R1 e o resistor R2, eu chamei de um nó B. Do resistor R2 para um fio ideal, eu chamei de C. E desse fio para a fonte de tensão, mais uma vez, eu chamei de D, um nó D. Lembrando que o nó D e C, por não possuir elementos, ele é um fio ideal. A tensão ali é nula, eu posso dizer que o nó D e o nó C estão sobre o mesmo potencial, tá? Mas vamos focar no que é um caminho fechado. Segundo Kirchhoff, um caminho fechado é qualquer caminho que eu saia do nó e volte para esse nó. Então, supondo que eu saia aqui do nó A, percorra o circuito no seguinte sentido: A, B, C, D, e voltando para o A, isso é um caminho fechado. Bem como eu saia do A, venha por A, D, C, B, voltando para o A, também é um caminho fechado. Ou seja, para ele não importa se é um caminho retangular, se é um caminho circular, importa apenas que você vai sair de um nó, rodar, né, um certo caminho, ou seja, percorrer um certo caminho e voltar para esse nó, podendo ser sentido qualquer, tá certo? Marley, o que é elevação e queda de potencial? Bom, a gente diz que a gente tem uma elevação de potencial quando a gente sai de um potencial negativo para um potencial positivo. Por exemplo, saindo do ponto D para o ponto A, eu saio de um potencial menor para um potencial maior. Então, eu estou tendo aqui uma elevação de tensão. Já a queda de tensão é quando eu saio de um potencial maior para um potencial menor. Como visto aqui no resistor R1, eu saio de um potencial maior, positivo, para um menor, negativo. Bem similar ao que acontece, ou igualmente ao que acontece no resistor R2. Eu saio de um potencial maior para um potencial menor. Então, você pode perceber que quando eu tenho fonte de tensão, eu tenho uma elevação de potencial. Já quando eu tenho resistor, eu tenho queda de potencial. Então, Kirchhoff me diz isso, que eu vou somar as tensões de elevação de potencial com as de queda de potencial ao longo de um caminho fechado e dá zero. Ou seja, ao longo que eu saia de um nó e volte para esse mesmo nó, eu vou olhando quem tem uma queda de tensão e quem tem elevação de tensão. Tá certo? Marley, ainda não ficou claro.
Vamos por partes. Então, já entendemos o que é um caminho fechado, né? É você sair de um nó e retornar para esse mesmo nó, independente do sentido. Agora, vamos entender que a soma ela é algébrica, ou seja, que o sinal da minha tensão importa. E esse sinal está relacionado se eu estou tendo elevação ou queda de potencial. Mas antes de entender um pouco melhor disso, deixa eu apenas representar matematicamente o que seria esse somatório de tensão. Como ele fala que é uma soma de tensão, o símbolo matemático que representa a minha somatório é essa aqui, é essa letra grega, tá certo? Então, isso aqui significa somatório de tensão vai ser igual a zero. Kirchhoff me disse isso, que o somatório das minhas tensões ao longo de um caminho fechado ou de uma malha fechada é zero, tá certo? Então, agora sim, você deve estar se perguntando, Marley, já entendi, eu vou somar as tensões da fonte, dos elementos, né, nesse caso aí, fonte de tensão e resistores, e igualar a zero. Você me disse que é uma soma algébrica, então o sinal é importante. Logo, você deve estar se perguntando qual o sinal de tensão que eu devo aplicar à medida que eu avanço no caminho. Então, você deve estar se perguntando, tá, eu vou somar o E com o V1 e o V2, mas eu vou somar sendo mais E ou menos E, né? Eu vou colocar esse valor positivo ou negativo, eu vou considerar mais V1 ou menos V1. Vamos lá. Normalmente, aplica-se o sinal positivo quando temos uma elevação de tensão, ou seja, quando percorremos o caminho e saímos de um sinal negativo para o positivo. Nesse caso aqui, supondo que eu saia de um nó A, tá? Percorra o caminho em A, B, C, D e retorne para o A. Lembrando, caminho fechado, você precisa retornar para o nó a qual você saiu. E aqui, saindo do ponto D para o ponto E, eu saio de um polo negativo, ou seja, de um potencial negativo, para um positivo. Então, quando eu tenho, nesse caso aí, uma elevação de tensão, pois eu saio de um sinal negativo para um positivo, eu vou somar o valor de tensão daquele elemento. Então, vai ser mais E, tá certo? Todavia, quando eu saio, recorrendo o mesmo caminho, tá? A, B, C, D e retornando para o A, tá? Então, eu vou ter mais E. Todavia, quando eu saio de um terminal positivo para um negativo, de um positivo para um negativo, eu adoto um sinal negativo. Então, por exemplo, aqui no resistor 1, eu tenho uma queda de tensão, né? Eu saio de um polo positivo para um polo negativo. Quando isso acontece, eu tenho uma queda, eu vou adotar menos V1. E, igualmente, é o que vai acontecer com a tensão do resistor R2. Eu saio de um potencial positivo para um potencial negativo. Então, eu tenho uma queda de potencial. Eu vou adotar menos V2. E, segundo a lei de Kirchhoff, isso é igual a zero. Agora sim, a lei de Kirchhoff nos diz que a soma algébrica, ou seja, o sinal é importante, tá? Em um caminho, em um circuito fechado, ou seja, saí do A, passei pelo B, C, D e retornei ao A, ou seja, ele é um caminho fechado, tá? O somatório das tensões ali é igual a zero. Ou ainda, que a elevação de potencial, que foi o que aconteceu com a fonte positiva, com a fonte de tensão, o somatório da elevação de potencial menos o somatório da queda de potencial, que é o dos resistores, é igual a zero. Tá bom? Marley, tá difícil de eu memorizar o que é queda e o que é elevação de tensão. De uma forma muito informal, vamos associar com nossa conta bancária, né? A conta bancária. O que significa isso? Significa que, supondo que eu tenha um saldo negativo na minha conta, tá? E daí foi feito um depósito, tornando ele um saldo positivo. No final, eu resulto que a minha conta vai ter um saldo positivo. Então, é assim que você precisa pensar com
com os somatórios das tensões para a lei de Kirchhoff. Então, supondo que eu tenho uma conta negativa e recebo um depósito, ele fica com saldo positivo, então eu vou somar esse valor de tensão. Já que eu venho do potencial positivo para um potencial negativo, né? Então, vamos supor que seu saldo estivesse positivo e que você foi lá e gastou tudo. O saldo da sua conta agora vai ficar negativo. Então, eu trago esse valor de V1 com o valor negativo. Tá certo? Idem a resistor de tensão V2, eu saio do saldo positivo para um saldo negativo, então a minha conta vai ficar negativa. E igualo isso a zero, tá bom? Então, Kirchhoff me diz isso. Somatórios de tensão, das tensões, das elevações e quedas de tensão em torno de um caminho fechado é igual a zero, tá certo? Então, aqui só representando matematicamente, somatório das elevações de tensão é igual ao somatório das quedas de tensão. Marley, mas ali você colocou positivo e negativo e a fórmula está igualando. Vamos lá. É só eu pegar aqui e colocar V1 e V2 para o outro lado da igualdade. Então, eu tenho que vai ficar igual. Se aqui está negativo, para o outro lado da igualdade vai ficar positivo. Então, vai ficar mais V1. Bem como para a tensão V2, que aqui está negativo, para o outro lado do sinal vai ficar mais V2. Então, aqui sim eu tenho similar ao que eu tenho aqui, o somatório das elevações e da queda. Dizendo que a minha fonte de tensão, na qual eu tive elevação de potencial, né, elevação de tensão, eu coloco tudo de um lado da igualdade, que eu tive queda do outro lado da igualdade. Mesma coisa que dizer que o somatório das elevações de tensão, somatório algébrico das elevações e da queda é igual a zero. Tá bom? Então, é só você, desculpa a repetição, mas é só você olhar, esse elemento eu estou saindo negativo positivo. Se minha conta bancária sai do negativo positivo, ele é positivo. Então, eu boto ele de um lado da igualdade. Se ele sai do positivo para o negativo, ele está tendo, então, minha conta está ficando negativa, ele vai para o outro lado da igualdade. Ou eu adoto o sinal negativo e igual a zero. Tá certo? Outra dúvida que você deve estar se fazendo é, Marley, você me disse que caminho fechado é qualquer percurso. Então, eu posso fazer no sentido horário, A, B, C, D e A, como eu posso fazer de um sentido anti-horário, A, D, C, B e A. Eu posso percorrer nesse sentido, né? Como eu posso percorrer nesse sentido aqui. Então, qual o sentido que eu devo aplicar à lei de Kirchhoff das tensões? Não importa. A lei de Kirchhoff das tensões pode ser aplicada tanto percorrendo o laço no sentido, ou a malha fechada, né? No sentido horário, quanto no sentido anti-horário. E ela pode começar em qualquer ponto do circuito, tá? Observe que aqui ficou igual a V1 mais V2. Eu vou começar daqui, do ponto D. E não vou percorrer sentido horário, não. Eu vou percorrer o meu sentido anti-horário. Então, eu vou fazer D, C, B, A e voltar para o meu ponto D, tá certo? Bom, de D para C, fio ideal, eu não tenho diferença de potencial. Já que no R2 eu tenho uma tensão V2, eu saio de um polo negativo para um polo positivo. Percorrendo nesse sentido, eu teria uma elevação de tensão. Tá? Então, a minha conta negativa por positiva vai ficar mais V2, tá certo? Do ponto B para o ponto A, eu saio de um terminal negativo para um terminal positivo. Se minha conta estava negativa e alguém fez um depósito, ela ficou positiva, eu vou considerar ela sendo mais V1, tá bom? Já aqui, a fonte de tensão, ela sai de um positivo para um negativo. Resulta, finalmente, como um negativo, tá? Que é igual a E. E aí, Kirchhoff disse que você iguala tudo isso a zero. Então, eu posso dizer que é igual a V1 mais V2, que foi exatamente o que a gente havia encontrado anteriormente. É igual a V1 mais V2.
Então, não tem um sentido determinado, você pode rodar o seu caminho fechado, tanto no sentido horário, quanto no seu sentido anti-horário, e você pode começar em qualquer nó, tá? Não necessariamente desse ou desse, você escolhe. Desde que você respeite se está tendo uma elevação de potencial ou uma queda de potencial. Esse é o único realmente fator importante. Se eu estou tendo uma elevação ou se eu estou tendo uma queda de potencial, tá certo? Para comprovar isso, vamos fazer esse nó aqui, me perdoe. Esse circuito da figura 3, onde eu tenho mais de uma fonte de tensão. Vamos fazer ele aqui. Então, eu tenho 5 elementos, sendo 3 resistores e 2 fontes de tensão, tá? E aqui já veio determinado a polaridade dos meus elementos. Vou chamar esse aqui de um ponto A, de um nó A, B, C e D, tá? E vou percorrer o caminho fechado A, B, C, D e vou voltar ao caminho A, perdão, ao nó A, fazendo esse caminho fechado, tá bom? Vou fazer o sentido horário, mas você pode, mais uma vez, fazer qualquer sentido que você queira, tá certo? Então, do ponto A até aqui, ó, vou botar um ponto E, perdão, tá? Então, vai ser A, E, B, C, D e A. Do ponto A para o ponto E, eu tenho a tensão V2. Eu vou sair de um potencial maior para um potencial menor. Eu vou ter uma queda de potencial. Segundo, se fosse uma conta bancária, eu tinha um saldo positivo, fiquei negativo, vou considerar como sendo menos V2, tá certo? Do ponto E para o ponto B, eu tenho um saldo positivo e vou para o negativo. Eu tenho uma queda de potencial, porque resulta em um sinal negativo, menos V3. Já do ponto B para o ponto C, tá? Eu saio de um potencial menor para um potencial maior, tá certo? Então, eu estou tendo uma elevação de potencial. Se fosse minha conta bancária, eu estou negativo, recebi um depósito, ficou positivo. Então, eu vou somar V4. No resistor aqui, cuja tensão é V5, eu saio de um potencial maior para um menor. No paralelo da minha conta bancária, eu tenho positivo, queimei tudo, fiquei com saldo negativo, tá certo? Menos V5. E aqui do ponto D para o ponto A, eu saio de um saldo negativo para um saldo positivo, eu fico com mais V1 igual a 0. Colocando quem tem os mesmos sinais de um lado, então vai ficar V1 mais V4 é igual a V2 mais V3 mais V5. Tá? Eu só coloquei quem está com sinal positivo para um lado e quem está com sinal negativo dessa equação para o outro lado. Tá? Então, observe que os elementos V1 e V4, V1 eu tive uma elevação de potencial, saí do negativo para o positivo, bem como V4 eu tive uma elevação, saí do negativo para o positivo. Todavia, V2, V3 e V5, eu saí do positivo para o negativo, do positivo para o negativo, do positivo para o negativo. Eu tive uma queda de potencial, tá? Então, o somatório das minhas elevações de tensão, de elevação de tensão, é igual ao somatório das quedas de tensão. Ou ainda, o somatório das tensões ao longo de um caminho fechado é igual a 0, que esse é realmente o conceito principal de Kirchhoff, que dá no mesmo, tá? Marley, você fez A, B, C, você foi no sentido horário. Vamos no sentido anti-horário? Vamos, só para comprovar o que eu havia dito. Então, eu vou agora no caminho D, C, B, E e A, tá certo? Então, vamos lá. Saindo do ponto D para o ponto C,
eu tenho uma elevação. Então, eu tenho minha conta negativa e minha conta resulta em positivo. Então, a partir de agora, eu tenho mais V5. Minha conta ficou com saldo positivo no final. Já aqui na tensão CB, eu saio de um potencial maior para um potencial menor. Eu tenho uma queda. E se fosse minha conta resultaria em negativo menos V4. Do ponto B para o ponto E, eu saio do negativo para o positivo, fica mais V3. Do E para o A, saio do negativo para o positivo, então eu tenho outra elevação, fica mais V2. E, por fim, para voltar ao ponto D, eu saio do ponto A para o ponto D, eu saio do mais V1, né, do polo positivo dele para o polo negativo, eu tive uma queda, então fica menos V1 igual a zero, porque Kirchhoff disse que igual a zero. Então, só jogando o que é positivo para um lado e negativo para o outro, eu vou ficar com V1 passando para o outro lado da igualdade, mais V4 jogando para o outro lado da igualdade, fica igual a V2 mais V3 mais V5. Mais uma vez, a somatório das elevações de tensão é igual ao somatório das quedas de tensão ao longo de um caminho fechado, dos elementos ao longo de um caminho fechado. Tá? Então, tanto faz você rodar no sentido horário, quanto você rodar do sentido anti-horário. Isso é apenas para ressaltar ou para frisar aqui o conceito da lei de Kirchhoff. Tá certo? Marley, já entendi. Vamos tratar disso com números? Vamos nessa. Aqui nesse exemplo 1, ele diz o seguinte: determine quem é V2, I2, R1 e R3 no circuito da figura 4. Então, aqui no meu circuito da figura 4, eu tenho que uma fonte de tensão, 54 volts, um resistor R3 desconhecido, mas eu sei que a tensão dele é 15 volts. Eu tenho um resistor 2 de 7 ohms, cuja tensão é V2. Eu tenho um resistor 1, também desconhecido, cuja tensão é 18 volts. E ele me pergunta quem é V2, ele me pergunta quem é I2, quem é R1 e quem é R3. Pela lei de Kirchhoff das tensões, tá? Eu posso percorrer esse caminho fechado, tá? Vou chamar isso aqui de um A, chamar isso aqui de um B, chamar isso aqui de um C e esse nozinho aqui de um D. E vou percorrer o caminho, só mudar a cor aqui para poder não confundir. Então, vou percorrer o caminho A, B, C e D e igual a zero. Então, eu vou para o caminho A, B, C, D e A, tá certo? Então, vem comigo. Do A para o B, eu tenho uma elevação de tensão, vai ficar mais V3. Do B para o C, eu vou ter do negativo para o positivo, vai ficar mais V2. Eu tenho outra elevação de tensão. Do C para o D, eu tenho mais uma elevação, que vai ficar negativo para o positivo, vai ficar mais V1. E do D para o A, eu tenho uma queda que vai ficar menos 54 menos E, certo? Igual a zero. Colocando o que é positivo para um lado e o que é negativo para o outro, eu posso dizer, então, que, na verdade, como o objetivo é encontrar V2, eu já vou isolar V2, tá bom? Vou colocar ele ao lado da igualdade, porque esse é o meu objetivo. Então, eu vou dizer que V2 é igual a E menos V1 menos V3, tá certo? Agora, substituindo os valores, quem é E? E é 54 volts. Quem é V1? V1 é 18 volts, então é menos 18. E quem é V3? V3 é 15, então é menos 15, tá? Isso aqui ficaria 54 menos 18 menos 15, dá um total de 21 volts, tá certo? Então, V2... eu já encontrei aplicando a lei de Kirchhoff das tensões, o que dá 21 volts, tá? Agora ele me pergunta quem é I2
E quem é R1 e R3? Vamos achar quem é I2. Então, vamos lá. I2 eu posso aplicar pela lei de Kirchhoff, perdão, pela lei de Ohm. Lembra das aulas passadas? Ohm diz que V2 é igual a R vezes I2. Então, Ohm diz que V é igual a RI. E o I2 está entrando pelo polo positivo do V2, então o sinal da corrente realmente é positivo. Quem é meu resistor? 7 ohms. Perdão, eu quero achar a corrente, então vou isolar a corrente. I2 é igual a V2 dividido por R2. Quem é V2? Acabei de encontrar, 21 volts. Quem é R2? R2 foi dado aqui, que é 7 ohms. Então, eu posso dizer que a minha corrente I2, logo, I2 é igual a 21 dividido por 7, 3 amperes. Tá certo? Então, já achei quem era V2, já achei quem é I2. Vamos encontrar R1 e R3. Para encontrar R1 e R3, a gente precisa lembrar, né, da aula do circuito série paralelo, que o elemento R3, R2, R1 e a fonte de tensão formam um circuito série, certo? Então, ele tem apenas um ponto em comum entre os elementos. Se é um circuito série, eu posso dizer que a corrente que percorre ele, cada elemento desse, é a mesma. Ou seja, a corrente que passa em R1, a corrente que passa em R2, a corrente que passa em R3 e a corrente da fonte são iguais. Então, relembrando, todos os elementos aqui estão em série e a corrente de um elemento série é a mesma. Sendo assim, eu posso dizer que o valor de corrente de 2 é a mesma corrente para o R3 e para o R1. Então, eu posso aplicar a lei de Kirchhoff, lei de Ohm para cada um deles. Então, eu posso dizer que V1 é igual a R1 vezes I2, visto que os elementos estão em série e a corrente é a mesma. Tá? Como eu quero descobrir quem é R1, R1 vai ser V1 dividido por I2. Quem é V1? V1 foi dado, 18 volts. Quem é I2? Acabamos de descobrir, 3 amperes. Sendo assim, o meu resistor 1, ele é de 6 ohms. Tá certo? Então, já descobri também quem é R1. De uma forma muito similar, eu vou encontrar quem é R3. R3, segundo Ohm, vai ser V3 dividido por I2, visto que o circuito está série. Quem é V3? 15 volts. Quem é I2? Descobrimos que é 3 amperes. Então, o resistor R3, ele é de 5 ohms. Então, vamos rever o conceito dessa questão aqui. Eu tenho um circuito, tá, representado por 4 elementos, 3 resistores e uma fonte de tensão. O que está em azul é desconhecido, então ele não sei quem é V2, não sei quem é I2, não sei quem é R3 nem R1. Mas ele me pergunta exatamente isso. Pela lei de Kirchhoff das tensões, que o somatório das tensões ao longo de um caminho fechado é igual a 0, eu pude determinar V2. Por quê? Porque ele me deu, apesar de eu não saber quem é R1, eu sei a tensão do resistor R1, que é 18 volts. Eu sei a tensão do meu resistor R3, que é 15 volts. Então, percorri o circuito em um caminho fechado, saí de um nó A e voltei para esse mesmo nó A, tá? Então, vi quem eram as quedas de tensão e somei e igualei as elevações de tensão. Ou subtraí inicialmente a queda de tensão. Tá? Isolei a variável V2 e pude encontrar quem é V2. Então, eu vim de A para B, eu terminei num sinal positivo, eu somei ele. De B para C, terminei num sinal positivo, somei ele. De C para D, terminei no positivo, ou seja, eu tive elevações de tensão
eu somei ele. Já de D para A, eu tive uma queda de tensão, que eu saí do positivo para o negativo. E aí eu subtraí ele, tá certo? E aí encontrei V2 igual a 21 volts. Aí ele me pergunta quem é a corrente do elemento 2. Uma vez que eu sei quem é a tensão e eu tenho a resistência, eu posso aplicar a lei de Ohm. Ohm, ele estudou a relação de tensão e corrente, tá? E essa constante ele chamou de resistência. Então, em outras palavras, a lei de Ohm diz que a tensão é igual a resistência vezes corrente. Uma vez que eu tenho tensão, eu tenho a resistência, eu achei a minha corrente de 3 amperes, tá certo? E, por fim, ele me pergunta quem é R3 e quem é R1. Continuei aplicando a lei de Ohm, atentando que esse circuito está em série, e circuito em série, a corrente é a mesma. Uma vez que eu tenho a corrente para o elemento 2, eu tenho a corrente para o elemento 1 e 3. Daí, uma vez que eu tenho tensão e saiba quem é a corrente, é só dividir, segundo a lei de Ohm, que eu acho os valores das resistências nesse exemplo. Tá certo? E eu disse a vocês também, no início aí, no início desse vídeo, que não importava se fosse um quadrado, se fosse um círculo, o que me importava era se eu estava tendo uma queda ou uma elevação de tensão, tá certo? Então, vamos resolver aqui esse circuito do exemplo 5, que na verdade é de exemplo 2, tá? Então, aqui eu tenho um elemento que eu tenho 6 volts, uma fonte de tensão na qual eu tenho 14 volts, um outro elemento Vx e um outro elemento cuja tensão é 2 volts. E ele me pergunta quem é Vx, tá bom? Então, basta eu percorrer o caminho fechado com a lei de Kirchhoff das tensões, basta eu aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, que eu vou encontrar o valor de Vx. Então, eu posso sair aqui desse ponto A, ponto B. Ponto A não, que ele já usou aqui, perdoe-me. Vou começar, então, pelo ponto B, C. Ele já usou também ali a B, desatento. Então, vamos aqui, ó. A, B, C e D. Agora sim. E aí, ele me pergunta quem é Vx. Claramente, ao percorrer aqui, você vê que ele não colocou a polaridade, né? Você vai falar, Marley, mas o potencial A, ele está elevando ou ele está... O potencial A é positivo ou é negativo? Uma vez quando não vem discriminado ou não vem determinado onde está o polo positivo e o polo negativo, você considera. Então, vamos supor, eu considerar aqui positivo e considerar aqui negativo, bem como eu poderia considerar negativo e positivo. Se eu rodar aqui e encontrar um Vx em um valor positivo, esse valor positivo significa dizer, olha, a polaridade é essa mesmo. O potencial A para Vx ele é positivo e o potencial B para Vx ele é negativo. Todavia, se eu aplicar a lei de Kirchhoff das tensões e achar Vx no valor negativo, significa me dizer o seguinte, Marlon, a polaridade não é essa que você determinou. Se eu encontrar positivo, significa dizer que aqui deveria ser negativo e aqui deveria ser positivo. Ou seja, o sinal negativo que eu vou encontrar para o meu Vx significa apenas dizer que a polaridade a qual eu adotei é distinta. Tá? Então, se eu adotei positivo ou negativo, significa dizer que, na verdade, é contrária, seria negativo e positivo. Tá bom? Mas vamos deixar essa polaridade aí. Então, repetindo, né? Você escolhe qual a polaridade que você quer dar quando não é discriminado. E eu escolhi aqui sendo positivo e aqui negativo, tá? Eu vou percorrer o caminho C, D, A, C, D, A, B e volto para o C, tá? Esse vai ser o meu caminho fechado. Então, do C para o D, eu vou ficar com menos 6. Eu saio do positivo para o negativo, eu tenho uma queda de potencial. Do D para o A,
eu saio do positivo para o negativo, termina também com menos 14. Já meu Vx, eu saio do positivo para o negativo, eu vou ter também menos Vx. Do B para o C, eu saio do negativo para o positivo, então eu vou somar, vai ter uma elevação de tensão aí, mais 2 volts igual a zero. Meu objetivo é encontrar quem é Vx, então eu vou botar Vx para o outro lado da igualdade, ficando Vx igual a menos 20 com mais 2 vai ficar menos 18 volts, tá? Então, recapitulando, como eu encontrei o sinal negativo, tá? Então, como aqui é menos 18 volts, não significa dizer que está errado, significa apenas que a polaridade não é essa a qual eu adotei, mas deveria ser negativo aqui e positivo aqui. Então, uma polaridade negativa no valor de tensão significa que a magnitude do valor de tensão é essa, ou seja, 18 volts, só que a polaridade a qual nós adotamos no nosso esquemático, né, no nosso circuito, não é a que a gente previa, mas sim é o inverso. Tá certo? Então, era isso que eu queria falar para vocês. A lei de Kirchhoff de tensão, ela também nos leva a utilizar a fonte de tensão em série. Mas você deve estar me perguntando, Marley, qual o objetivo de usar a fonte de tensão em série? As fontes de tensão são conectadas em série para aumentar ou diminuir a tensão aplicada. Aplica-se a lei de Kirchhoff de tensão para obter a tensão total. Então, aqui nesse circuito 6, supondo que você esteja lá desenvolvendo o seu circuito, o seu projeto, e você não tenha um valor de tensão a qual você requer. Vamos supor que você queira uma tensão maior do que você tem. Você tem duas pilhas, 2 baterias de 9 volts, mas você precisa de uma alimentação de 18 volts, né? Então, aí eu diria, ó, é só colocar as 2 fontes de tensão em série. E agora eu vou te provar como é que se dá isso. Então, supondo aqui na figura 6 que eu tenho uma fonte de tensão nessa polaridade aqui, tá? Positivo em cima, negativo embaixo, como sendo V1. V2 positivo em cima, negativo embaixo. E V3 está no sentido oposto. Então, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões aqui, né, saindo daqui da base e percorrendo o sentido horário, eu posso dizer que, tá, eu vou sair daqui, desse ponto aqui que eu vou chamar de A, vou vir para aqui, para esse ponto que eu vou chamar de B, tá? Aqui C e assim vou indo, D, E e aqui F, tá? Eu vou percorrer nesse sentido aqui, ó, A, C, D, E e F, tá? Então, eu posso dizer que menos VT vai ficar menos V1, menos V2 mais V3 é igual a zero. Ou ainda que VT vai ficar menos V1 menos V2 mais V3. Então, é exatamente isso. Supondo que você esteja em uma situação em que você tenha várias baterias e que você precise de um valor de tensão maior, você pode associar essas tensões em série, tá? E aí você pode ter um aumento dessa tensão ou uma queda dessa tensão. Então, um exemplo que eu falei, você tem 2 daquelas pilhas de 9 volts, né? 2 daquelas baterias de 9 volts. E você precisa uma tensão total final de 18 volts, é só colocar essas 2 baterias em série. Um exemplo muito usual, que a gente às vezes não percebe, é no nosso controle remoto. Observe que as pilhas elas estão assim, ó, em um compartimento, né? Aqui eu tenho uma pilha. Desculpa, eu não sou a melhor dos desenhos, mas minha pilha aqui estaria negativa e positiva. E aí aqui a minha pilha estaria no sentido, normalmente a gente coloca de cabeça para baixo, né? Então ficaria negativo e positivo aqui. E aí eu faço lá com os fios de uma forma que meu circuito ela seja fechada desse ponto aqui. E aqui seria
onde eu tiro, né, os terminais lá onde o controle tira a alimentação, tá certo? Então vai ficar, ó, se eu chamar isso aqui da tensão 1 de uma pilha e aqui de uma tensão 2 de uma pilha, eu vou dizer que sai do negativo para o positivo, então vai ficar mais V1. Do negativo para o positivo vai ficar mais V2. Então, o que acontece no nosso controle remoto lá, quando a gente coloca as pilhas assim, de sentido inverso, é a gente está somando as tensões entregues por aquelas pilhas. Normalmente, a pilha é de 1,5 volts, né? Então, ali o meu controle ele é alimentado por 2 baterias em série, resultando 3 volts, tá? Então, as fontes de tensão, elas podem estar associadas em série, tá tendo uma elevação, que é o caso das pilhas do nosso controle remoto, ou uma redução das tensões. Muitas vezes eu tenho em um projeto uma bateria de 9 volts e tenho essa outra bateria de 1,5. Então, se eu associar ela no sentido oposto, eu vou ter uma queda. Tudo depende muito do objetivo, tá bom? Mas o que eu queria ratificar é as fontes de tensão, primeiro, se liga em série. Se você ligar em paralelo, primeiro, se você ligar em paralelo duas tensões com o mesmo valor, talvez aí seja mais para você entregar uma maior corrente, tá? Mas se tem um perigo de você associar as fontes de tensão em paralelo e você dar um curto-circuito, então muito cuidado com isso. Mas de uma aplicação bem usual é você associar essas fontes de tensão em série, tá? E aí você pode ter um aumento da tensão total, um exemplo muito comum, mais uma vez, desculpa a repetição, é o nosso controle remoto, ou você pode abaixar o valor dessa tensão, tá bom? E, por fim, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o divisor de tensão. Marley, o que é esse divisor de tensão? No exemplo anterior, a gente descobriu o V2 utilizando a corrente. Então, nós viemos aqui, na verdade, a gente utilizou a lei de Kirchhoff das tensões, utilizou V2. De V2 eu descobri I2 para determinar R1, tá? Muitas vezes a gente quer descobrir o valor de tensão, mas não tem acesso ao valor da corrente, tá bom? Então, o divisor de tensão traz essa facilidade. Então, divisor de tensão permite determinar a tensão através de um resistor em série, sem que tenha que determinar primeiro a corrente do circuito. Repetindo, divisor de tensão, ele é aplicado a circuito série e me permite descobrir o valor de tensão sem utilizar a corrente, tá bom? Então, por exemplo, aqui, eu sei que, como é um circuito série, R1 e R2, eles se somam. Então, a resistência total desse circuito seria R1 mais R2, tá bom? Se eu fosse determinar a corrente, então eu ia utilizar que a tensão total de entrada, V, é igual à resistência total, né? A resistência total do meu circuito, vezes uma corrente que percorre todo esse circuito aqui, uma corrente I. Então, seria I. Sabendo que I é igual a V dividido por RT. Mas quem é RT é R1 mais R2. Então, matematicamente, eu posso dizer que a corrente é a tensão total de entrada dividido por R1 mais R2. Tá certo? Então, essa seria a minha corrente, se eu quisesse determinar a corrente. Mas eu disse a vocês que o grande lance, ou grande vantagem do divisor de tensão é vocês descobrirem a tensão sem utilizar a corrente. Eu só vou usar a corrente aqui para provar matematicamente o que eu quero dizer, tá? Se eu quisesse descobrir a tensão de V1, então, né, o que aqui normalmente faz? Lei de Ohm, R1 vezes I, visto que o circuito está em série e a corrente é a mesma. Então, eu posso dizer que é R1, quem é I? Substituir matematicamente pelo que nós encontramos antes. V é igual a R1 mais R2. Lembrando que isso aqui é uma multiplicação. Eu só vou arrumar os termos, né? Então, eu vou dizer que é R1
dividido por R1 mais R2, vezes a tensão de entrada. Marlene, o que significa isso aí? Significa dizer que, vamos lá, primeiro ponto, a tensão do meu resistor é diretamente proporcional ao valor da resistência. Então, se eu tenho aqui um R1 4 ohms e um R2 2 ohms, o valor da minha tensão V1 vai ser o dobro, ou seja, vai ser maior do que R2. Como a relação entre as resistências é o dobro, a tensão do meu V1 vai ser o dobro. Ou seja, a tensão está diretamente proporcional ao valor da resistência. Tá bom? Marlene, como ficaria o divisor de tensão para R2? Então, vamos lá. Para R2, eu botaria V2 igual a resistência dele, R2, dividido pela resistência total, nesse caso, R1, mais R2, vezes o valor total entregue no circuito que é V. Observe que eu consegui chegar ao valor de V2 sem utilizar a corrente elétrica. E esse é o grande objetivo ou grande sacada do divisor de tensão. É você encontrar o valor de tensão sem usar a corrente. Então, recapitulando, o valor de tensão ela é proporcional ao valor do resistor. Então, ali, ó, eu tenho R2 diretamente proporcional a V2. Então, quanto maior a minha resistência, maior o valor da minha tensão. O inverso também é verdadeiro. Quanto menor o valor da minha resistência, menor o valor da minha tensão. Tá certo? Então, supondo aqui que eu tenha 10 volts aqui, e aqui 4 e 2. Matematicamente, eu poderia dizer que V1 vai ser 4 mais 2, 6, vezes 10. Tá? Então, aqui ficaria 2, aqui ficaria 3, ficaria 20 sobre 3 volts é meu V1. V2 ficaria, quem é R2? 2. E aqui 4 mais 2, 6. Vezes a tensão total de entrada, 10. V2 ficaria igual. Aqui simplifica, né? Dá 1, dá 3, ficaria 10 terços de volts. Então, observe aqui o que eu quero dizer. Primeiro, a tensão é diretamente proporcional ao resistor. Aqui, ó, o meu resistor é maior, 4 ohms. Aqui o meu resistor é de 2 ohms. Então, aqui a minha tensão ficou 20 terços e aqui ficou 10 terços. A tensão de V1 é maior do que a tensão de V2. Então, a tensão ela é diretamente proporcional ao resistor. Quanto maior o resistor, maior a minha queda de tensão. E ela é linear. Observe que o R1 é 2 vezes maior do que o R2. A minha tensão vai ser 2 vezes maior do que a tensão V2. Tá certo? Então, o divisor de tensão permite eu descobrir o valor de tensão sem saber o valor da corrente e me permite me dar essa noção, onde eu vou ter uma queda de tensão maior, onde eu vou ter uma queda de tensão menor. Tá certo? Então, vamos fazer esse exemplo aqui, tentando utilizar apenas o conceito de divisor de tensão, onde for possível. Tá certo? Então, aqui eu tenho um elemento de 12 volts, uma fonte de tensão. Eu tenho uma fonte de tensão, um resistor de 4 ohms, um outro de 6 ohms, outro de 3 ohms. Então, eu tenho uma fonte de tensão de 12 volts e 3 resistores. E ele pergunta quem é I0 e V0 no circuito. Tá? Lembrando, o divisor de tensão ele é aplicado a circuito série. Eu disse isso no slide anterior. Então, o primeiro que eu vou fazer é tirar esse paralelo, né? Encontrar o resistor equivalente. Observe que o resistor 6 está entre o potencial A e B e o 3 também está entre o potencial A e B. Lembrando, onde eu não tenho elemento, o potencial é o mesmo, tá? Então, aqui eles estão em paralelo. 6 paralelo com 3, eu posso fazer produto pela soma, né? Assunto das aulas passadas, 6 vezes 3, 18, 6 mais 3, 9. 18 dividido por 9, então eu posso trocar
equivaler esses dois resistores por um único de 2 ohms. Então, aqui fica 4 ohms. Aqui vai ficar 2 ohms, né, que é o equivalente àqueles dois. E aqui eu tenho a minha fonte de tensão de 12 volts. Agora sim, se eu quero descobrir quem é V0, outro detalhe, circuito paralelo, a tensão é a mesma. Se aqui é V0, aqui também é V0, e a tensão do equivalente também vai ser V0, tá certo? Isso é característica de circuito paralelo. Circuito paralelo, a tensão é a mesma. Então, se ele determinou que aqui era V0, como 6 está paralelo com 3, aqui é V0, e o equivalente entre esses dois elementos também vai ter a mesma tensão, que é V0, tá certo? Então, agora aqui eu consigo descobrir, por divisor de tensão, facilmente quem é V0. Posso dizer que V0 é o resistor a qual eu quero, 2, dividido pela resistência total, 2 mais 4, vezes a tensão total de entrada, que é 12 volts. Então, eu posso dizer que V0 vai ficar 2 mais 4, 6 vezes 12, tá? Só simplificando, dá por 1, dá por 3, 12 dividido por 3, dá 4 volts. Então, já descobri aqui que V0 é 4 volts. Sem utilizar corrente, utilizando apenas a técnica de divisor de tensão. Então, sabendo que V0 é 4 volts, aí agora eu vou usar a lei de Ohm, que me diz que V0 vai ser 3 vezes I0. Lembrando que I0 é positivo porque a corrente está entrando pelo terminal positivo. Quem é V0, eu tenho 4 volts. Quem é o resistor, 3. Quem é a corrente é o que eu quero saber. Então, I0 vai ser 4/3 de ampere. Então, muitas vezes, você pode ter sua análise simplificada utilizando a técnica de divisor de tensão. Aqui eu só descobri a resistência equivalente, descobri a tensão sem utilizar a corrente, tá? E aí encontrei V0 e I0. Marla, eu poderia aqui, quando eu achei o equivalente, achar a corrente, da corrente achar a tensão? Poderia. Mas eu evitei uma conta, eu evitei um trabalho, que era encontrar a corrente. Eu encontrei direto o valor de V0 por divisor de tensão. Quando o circuito é pequeno, é apenas um trabalho que você evita. Se o circuito fosse maior, talvez ficaria um transtorno ou ficaria mais trabalhoso a análise desse circuito. Então, pela técnica de divisor de tensão, eu não precisei encontrar aí, tá? Encontrei direto o V0 e por sua vez, o I0 solicitado no exemplo, tá? Mas, sim, você poderia encontrar a corrente total do circuito, da corrente total do circuito encontrar V0 e de V0 aí encontrar I0, sem problema algum. Mas, né, desculpa a repetição, mas a divisor de tensão tende a vir a facilitar esse nosso trabalho, tá certo? Então, era isso que eu queria falar com vocês. Lei de Kirchhoff das tensões, somatório algébrico em um circuito fechado. Antes de fazer um resumo, né, desculpa, está aí na tela, é a referência bibliográfica que eu usei para compor essa aula, o livro de Introdução à Análise do Circuito do Bolestar, o do Nilson e do Gussou, tá certo? Agora sim. Então, nesse vídeo, nós podemos conhecer a lei de Kirchhoff para as tensões, lembrando que a soma algébrica das elevações e das quedas de tensão são iguais a 0, ou ainda, eu posso somar todas as elevações de tensão e igualar as quedas de tensão em um circuito fechado, ou em uma malha fechada, ou num caminho fechado. Vimos o divisor de tensão, que a gente pode obter a tensão diretamente proporcional ao valor da resistência, tá certo? E vimos também a associação das fontes de tensão em série, muito utilizado para elevar
ou diminuir o valor total de uma tensão. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em um próximo vídeo.